Olá, boa tarde, boa noite, bom dia! Hoje eu vou continuar entrevistando uma pessoa que eu admiro, doutora Mônica Travassos. Olá! Obrigada por aceitar esse convite. E nós vamos falar sobre saúde, né? Ela vai contar um pouquinho da história dela como mastologista e o câncer de mama e todos os seus, como eu diria, suas dúvidas, seus incrementos, seus segmentos, tudo que a gente pode esmiuçar na questão do câncer de mama. E dos mitos, né, e das verdades, que a gente fala dessa expressão que nem todo mundo gosta, mas ainda existe muita coisa, né? Muito, muito. E a gente precisa desmistificar isso, né, Vivi? Uhum. A gente tem obrigação, a questão é essa, é a obrigação de desmistificar. Mostrar o outro lado da moeda, mostrar o que é o bom, mostrar um caminho para a paciente escolher. Isso. Ela tem essa opção de escolha daquela que ela fazer para o tratamento dela. Então isso que é importante. Conta um pouquinho aí dos seus 30 anos de experiência e como é que isso impactou para você, para sua vida, né, como médica, né, e para a vida dos seus pacientes. Bem, quando eu comecei, eu era um pouquinho nova, né? Eu tinha 25 anos quando eu comecei a mastologia. E, bem, eu era nova para o paciente que eu estava atendendo normalmente. Elas normalmente tinham mais experiência de vida do que eu. Mas o que aconteceu, além da evolução da medicina, aconteceu uma evolução da paciente em si. Sim. Então, aqueles protocolos que a gente utilizava antigamente, eles foram modificando e com o aceite ou não do paciente. Então, o que a gente via no passado é que era uma paciente que ela aceitava muito o que o médico falava, o que o médico mandava era lei. Hoje em dia, a mulher evoluiu. Então, ela começou a também questionar. Ela fez o médico também estudar mais. A gente ter qualidades e quantidades de opções para dar para essa paciente, para ela saber fazer a escolha. Isso é importante. Quando a pessoa faz a escolha, ela tem a certeza que ela está indo para o caminho que ela definiu como certo para ela, que é o livre-arbítrio, que a gente já nasce com ele, né? A gente nasce e morre com o livre-arbítrio. Então ela tem a opção de ter o seu livre-arbítrio naquele momento para ela fazer a escolha daquilo que é o bom. Antigamente a gente mandava mais, hoje a gente compartilha mais. Troca, né? Compartilha. E você me contou também, quando a gente estava conversando, sobre aquele paciente que você fala, olha, as opções são blá blá blá, e a pessoa fala, o que você faria? Né? Ele te coloca numa situação diferente também, né? Porque antes você dava essa ordem, mas agora você não necessariamente gostaria de dar. Como é que você lida com essa situação? A primeira coisa que a gente aprendia na medicina é que a gente não se põe no lugar do paciente. Aquilo ali é uma norma, só que isso modificou. Então você é ser humano. E o que você faria no lugar? Você faria isso ou não faria? Você, eu não faria isso, não. Você tem que dizer se você seria capaz de fazer aquilo ou não. Então, numa hora dessa, você tem que ser sincero o suficiente. Olha, ou eu faria ou eu não faria. Eu definiria dessa maneira ou eu definiria daquela outra maneira. Você tem que ser sincera. Afinal de contas, você está tratando de uma pessoa. Você está fazendo ela reencontrar a saúde dela. Você está diminuindo a questão doença, mas está redefinindo a questão saúde. Então, quando você faz isso, você pensa assim, eu faria isso para minha saúde? Será que eu definiria dessa maneira para minha saúde? É assim que as pessoas têm que pensar e as coisas evoluem melhor dessa maneira. Sim. Você comentou comigo que já passaram mais de 60 mil pacientes no seu consultório, né? E você foi percebendo da pessoa sobre se despir de algumas crenças, né? Conta um pouquinho desse despir da peruca, despir da prótese, despir do tratamento. O que aconteceu? Antigamente era mais difícil, né? Você mandar a paciente fazer um tratamento, ia ter a queda do cabelo. A queda do cabelo era tipo, ela entendia que aquilo estava um estigma, ela ia deformar o rosto que ela tinha. Hoje em dia já não é mais assim. Ela não encara dessa maneira, ela já vê de outra maneira. Existem lenços, existe a própria carequice, existe perucas e existe a touca que não deixa o cabelo cair.
Então, 25% ainda cai, mas ainda existe essa questão de poder ter a perda. Mas tem paciente que não opta por não fazer. A paciente chegou para mim e perguntou, você colocaria? A touca, eu falei assim, bem, eu não, porque eu detesto frio. Eu odeio frio. Então, assim, eu não colocaria aquilo nunca na minha cabeça. Ela falou assim, então, eu também não, eu não consigo. Então, assim, você dá um leque de opções e ela pergunta pra você. Você ia falar, não, isso não é problema meu, isso é problema seu, é sua cabeça. Não, se fosse comigo, é problema nosso. Então, assim, até onde é a informação correta é importante. Porque eu poderia falar assim, não, eu não aguento frio, nossa senhora. Ela falou assim, ah, mas eu adoro. Então, e aí? Experimenta. Experimenta. Né? E é aquela questão. E aí? É o caso da pessoa ela se entender se ela é capaz daquilo. Então, se você é a pessoa que tem um conhecimento melhor do que eu em relação à doença, tá falando que não faria, então talvez eu também não queira. Porque ela sabe mais do que eu não quer fazer daquela maneira. Agora eu seria capaz, ou então eu não seria capaz. Seria, né? Uma outra coisa que você falou também sobre o restabelecimento da saúde, né? Que a pessoa vem para tratar um câncer de mama, para fazer uma cirurgia, né? No seu caso, mas você tá olhando para aquela pessoa para ela ter vida novamente. Para ter vida novamente, não, para ela perceber que ela está viva e que ela tem que lutar por aquilo, né? Fala um pouco sobre isso também. O que eu boto na minha cabeça, Vivi, é assim, eu não tô evidentemente tratando a doença. Eu tô eliminando aquela parte da doença e restabelecendo a saúde. O que eu quero fazer, quando ela chega aqui, ela chega nesse nível. Doença, né? A doença tá aqui, pendendo, e a saúde tá aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer de uma maneira que começa a ter uma equalização da saúde e doença, onde eu estou tratando convenientemente essa doença, e depois eu restabeleci totalmente essa saúde e a minha doença, daquela que ela veio com um problema aqui, que ela entendia que era um problema, aquilo ali não fazendo parte dela, porque ela entendeu que o contexto maior é o restabelecimento da saúde, porque ela vai entender o que ela pode fazer, qual é o mecanismo de alimentação, o mecanismo de exercício, qual é o mecanismo de tratamento, quais são os tipos de medicina que ela pode acolher, né, para ela entender o que é bom para ela, o que ela pode buscar em qualidade de informação sem medo. Sem medo. E ela atribui aquilo tudo para a saúde dela e deixar a doença dela de lado, porque o médico, ele não está ali para tirar a doença, ele está para restabelecer a saúde do paciente. Se a gente pensar só em doença, a gente já começa a perder. A gente perde. A gente tem que pensar do outro lado. Como eu vou fazer para sustentar e melhorar a saúde dessa pessoa. Mas ao mesmo tempo tem um contraponto, né? Porque estamos falando de câncer, você comentou que tem que tirar o estigma de que o câncer veio para a morte, mas sim, tem o caso do paciente que não tem muito caminho. Chega algum momento que ele tem que esperar a morte. Como é que você lida com isso também? Não é fácil para o médico ele lidar com a morte, mas até para isso a gente tem que se preparar. Não é uma qualidade de vida, mas é uma qualidade de morte. Então, será que você vai fazer com que aquele paciente fique penando, se rastejando com a doença, onde que você pode dar uma qualidade de ida dele, de um entendimento dessa doença que tomou conta, que equacionou com a saúde dele? Qual tipo de suporte? Então a gente tem que ter suporte paliativistas para fazer um entendimento e melhorar essa condição de ida dele, essa condição de adeus dele. A gente tem que melhorar todo esse entorno para que isso não seja sofrido. Não é só sofrido pro paciente, é para a família, para os amigos e para o próprio médico. O médico, ele conseguir lidar com a morte do paciente é muito difícil.
Então, você conseguir fazer com que isso seja de uma maneira leve é confortante para todo mundo. É o outro lado da moeda, entendeu, Vivi? A gente é dever médico a gente oferecer o outro lado da moeda. É dever. É da gente que está na área de saúde, a gente é obrigação. Tem que saber, né? Agora eu quero te fazer um desafiozinho bem rapidinho, que é para falar, eu escuto muito por trabalhar com marketing na saúde há muitos anos, qual a diferença de detecção precoce e prevenção? Bem, vamos lá. A detecção precoce, ela não deixa de ser uma prevenção. Então, a gente tem 2 níveis de prevenção. Prevenção primária e prevenção secundária. A prevenção primária seria aquela assim, vamos supor, eu faço um exame de sangue, vejo, olho assim, olha só, nesse exame de sangue aqui, daqui a 3 anos, no quadrante superior externo da mama direita, você vai ter um câncer. Prevenção. Então eu vou fazer todos os tratamentos, ou posso até tirar o meu quadrante superior externo da mama direita, para que eu não tenha o meu câncer daqui a 3 anos. Uma cirurgia preventiva. E a prevenção secundária? É aquela onde eu faço uma mamografia, vejo um nódulozinho que não existia, ou alguma coisa diferente comigo, calcificações, falo assim, tem uma área aqui estranha, faz uma biópsia. Eu faço uma biópsia, ou por agulha, ou então a própria cirurgia, e daqui ali eu tô com câncer. O que eu fiz? Uma detecção precoce. Precoce, o que quer dizer? Qual o entendimento disso? Tão precoce que eu fiz uma cirurgia mais conservadora, tão precoce que eu tenho um nível de curabilidade que chega entre 99% a 100%. Então, a detecção precoce, ela é literalmente importante, no caso mulher, para o câncer de mama. Já que a prevenção primária, a gente não consegue fazer. A gente consegue a redução de fatores de risco, melhora na questão desse fator de risco, para que a gente não tenha câncer, a gente consiga fazer com que o câncer, ele cada vez venha mais tarde. Ele não venha na época que a gente está na vida, que a gente ainda está aproveitando, enfim, que a gente consiga postergar isso. Então, será que eu consigo fazer isso? Será que eu tenho como melhorar a minha condição de vida? Tem. Fazendo atividades físicas, uma boa alimentação, tentando se estressar o mínimo possível. Então, são qualidades que você tem de vida. E assim como um comboio para tudo, né? Para coração, para rim, para pulmão, para cabeça. Para tudo. Exatamente. Para tudo. Então, a questão alimentação, a atividade física já virou hoje em dia uma coisa que a gente se apega. Já entendeu, né? Já entendeu. Olha, eu adorei a entrevista, acho que foi super esclarecedor, porque a gente falou aqui do empoderamento, né, de uma maneira muito clara, e que o empoderamento, a gente está falando sobre câncer de mama, porque é a sua especialidade, né? Mas você está falando de um contexto geral, né? Do empoderamento das pessoas no consultório, na vida, né? Da decisão da vida, da decisão da morte, né? Exato. São decisões que têm que ser compartilhadas com o médico, com a família e com você mesmo. Com certeza. Não é? E principalmente, Vivi, com a qualidade de informação. Exato. A gente tem que ter cada vez mais qualidade de informação. Isso é capaz de mudar o mundo. Exatamente. Ela tem que ser limpa, esclarecedora e informativa. Porque através disso você vai conseguir ir no médico, procurar uma assistência de saúde adequada para melhorar a sua condição. Sem a questão da comunicação, a informação adequada, nada vai para frente. Nada. Exato. É isso. Então busque informações corretas em sites confiáveis, né? E busque informação correta e seja feliz. Com certeza. Porque a vida é boa, não é? Muito. Todo mundo quer continuar vivo. Pois é. Sejamos felizes. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada a você. Muito obrigada. Muito mesmo. E boa tarde, boa noite, bom dia. É isso aí. Beijo. Beijo. Tchau.